fraterno. Meu amigo, diz você em vernáculo precioso que a crença nos espíritos desencarnados é característico de miséria intelectual. Em sua conceituação de garimpeiro da retórica, os problemas do espiritualismo contemporâneo se resumem a uma exploração de baixa estirpe, alimentada por uma chusma de idiotas, nos quais o sofrimento ou a ignorância galvanizaram o complexo da fé inconsciente. Com a maior sem cerimônia desse mundo, assevera você que a convicção dos espiritistas de hoje é uma peste mental surgida com Allan Kardec no século passado, e acentua que o pensamento aristocrático da antiguidade jamais cogitou de semelhante movimentação idealística. O seu noviciado no assunto é claro em demasia para que nos disponhamos à minuciosa escarificação do pretérito. Se puder escutar-nos, no entanto, por alguns momentos, não nos meta a ridículo se lembrarmos que a ideia da imortalidade nasceu com a própria razão no cérebro humano. Não sei se você já leu a história do Egito, mas ainda, mesmo sem a vocação de um Champollion, poderá informar-se de que há milênios a nobreza faraônica admitia sem restrições a sobrevivência dos mortos, que seriam julgados por um tribunal presidido por Osíris dentro do mais elevado padrão de justiça. Os grandes condutores hindus, há muitos séculos, chegavam a dividir o céu em diversos andares e o inferno em vários departamentos, segundo as leis de Manu. Os chineses, não menos atentos para com a suprema questão, declaravam que os mortos eram recebidos além do túmulo nos lugares agradáveis ou atormentados que haviam feito por merecer. Os romanos viviam em torno dos oráculos e dos feiticeiros, consultando as vozes daqueles que haviam atravessado o leito escuro do Rio da Morte. Narra Suetônio que o assassínio de Júlio César foi revelado em sonhos. Nero, Calígula e Cômodo eram obsidiados cérebres perseguidos por fantasmas. Marco Aurélio sente-se inspirado por entidades superiores, legando suas reflexões à posteridade. Na Grécia, os gênios da filosofia e da ciência formulam perguntas aos mortos nos recintos de santuários. Tales ensina que o mundo é povoado por anjos e demônios. Sócrates era acompanhado de perto por um espírito guia a ditar-lhes conselhos pertinentes à missão que lhe cabia desempenhar. Na Pérsia, o zoroastrismo acende a crença na lei de retribuição, depois do sepulcro sob a liderança de Osmund e Arimã, os doadores do bem e do mal. Em todos os círculos da cultura antiga e moderna, sentimos um suco marcante da espiritualidade na evolução terrestre. Acima de todas as referências, porém, invocamos o Evangelho, em cuja sublime autoridade você se baseia para menosprezar a verdade. O Novo Testamento é manancial do Espiritismo divino. O nascimento de Jesus é anunciado por vias mediúnicas, não só a pureza de Maria, mas a preocupação de José e a esperança de Isabel, Ana e Simeão. Em todos os ângulos da passagem do Mestre, há fenômenos de transubstanciação da matéria, da clareaudiência, da clarividência, de materialização, de cura, de incorporação, de levitação e de glória espiritual. Em Caná, transforma-se água em vinho. Junto à corrente de Jordão, faz-se ouvir as vozes diretas do céu. No Tabor, corporificam-se espíritos sublimados. Em lugares diversos, entidades das trevas apossam-se de médiuns infelizes, entrando em contato com o Senhor. No lago, o Cristo caminha sobre a massa líquida, e depois do Calvário, surge um amigo celeste diante dos companheiros tomados de assombro, demonstrando a ressurreição individual além da morte. Tudo isso é realidade histórica, insofismável,
mas você afirma que para crer em espíritos será necessário trazer complicações na cabeça e chagas na pele. Não serei eu, homem morto há 16 anos, quem terá a coragem de contradizê-lo. Naturalmente, se esse correio de fraternidade chegar às suas mãos, um sorriso cor-de-rosa aparecerá triunfante em suas bochechas felizes. Mas não se glorie excessivamente na madureza adornada de saúde e dinheiro, porque embora eu deseje a você uma existência no corpo de carne tão longa quanto a de Matusalém, é provável que você venha para cá em breves dias, ensaiando o sorriso amarelo do desencanto. Na realidade, sem a crença nas sucessivas vidas, na sobrevivência, né, do espírito após a morte física, a justiça de Deus ficaria muito difícil de compreender. Porque como poderíamos fazer por merecer um sonhado céu com tão pouca vivência, com tão pouca experiência? Ou mesmo merecer um inferno diante de uma existência só, né? Que Deus é esse que nos puniria por uma só existência? Um Deus que nos manda perdoar, como nos condenaria ao inferno eterno? São questões que fazem bater na nossa mente, né? Ficar no nosso inconsciente de que as sucessivas vidas, a reencarnação, uma nova existência após essa física que estamos tendo no momento, é questão de justiça. É simplesmente justiça de um Deus bondoso, amoroso e que deixou nas Escrituras, né, que nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Se nenhuma ovelha se perderá, viveremos eternamente em busca da perfeição. Que tenhamos paz.